Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do canal Geração Anônima. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito bom. Vocês já me perguntaram sobre esse assunto aqui no canal. Eu vou falar sobre a minha mãe biológica, a mulher que me deu a vida, né? Eu não sei se todos sabem, mas eu conheci a minha mãe depois de 22 anos. A minha mãe biológica, a mulher que me deu a vida. E eu quero comentar para vocês esse processo do perdão, como foi, né? Ainda que eu compartilhei que o Senhor me pediu para perdoá-la, só que o que acontece? Chegou uma fase da minha vida, um tempo da minha vida específico, que eu percebi, né, que eu não tinha perdoado a minha mãe. Ainda que eu achei que eu tivesse perdoado, me reconciliado, a encontrado, eu não tinha perdoado. E hoje eu vou falar sobre isso, sobre esses processos que eu vivi e como foi possível perdoá-la verdadeiramente. E claro, né, o Senhor falou comigo mais uma vez sobre esse tipo de comportamento, né, que eu precisava mudar e eu mudei. Eu quero compartilhar com vocês. Seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Ana Paula e eu tenho certeza, né, que você vai ser abençoado ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos compartilhar, né, tudo que o Senhor fez. Primeiramente, para quem não conhece a minha história, eu preciso que você ouça a minha história, ouça meu testemunho, falar sobre essa questão do perdão, né? O porquê da minha mãe ter me abandonado, o que aconteceu. Mas, resumidamente, gente, eu sempre vou ter que falar sobre isso, porque tudo na minha vida acabou se baseando no meu passado, nos meus processos, nos abandonos. Eu só fui curada porque eu fui abandonada, eu só entendi quem eu era pelo que eu passei lá atrás, eu só tive a paternidade de Cristo porque eu não tive um pai, sabe? Então, assim, todos os processos que eu conto sobre a minha vida, eu sempre vou ter que falar sobre o meu passado, né? Mas falar de uma forma que foi curado. Glória ao Senhor Jesus, que é um testemunho do que o Senhor fez. E eu queria compartilhar para vocês em relação a isso, né? Como eu contei aqui para algumas pessoas que já ouviram, eu fui abandonada pela minha mãe, né? Eu vou usar esse termo abandonada porque até então eu me sentia abandonada. Até o momento que eu a não conheci, né? Eu sentia um abandono. Eu sentia assim, minha mãe me abandonou e me deixou. Eu contei no meu testemunho que eu descobri que eu era filha adotiva com 10 anos de idade. Assim que eu completei 10 anos de idade, eu tive uma discussão com meu irmão, né? Ele era um pouco mais velho que eu, ele não era meu irmão biológico, ele era filho da pessoa que me adotou. A gente teve uma discussão de criança e ele simplesmente me falou que eu era filha adotiva, né? Isso foi um processo muito difícil para mim. Mas como eu comentei para vocês, eu nem tive muito tempo de sofrer por isso, porque como a minha mãe, que me adotou, teve um acidente logo depois, a gente perdeu tudo, foi morar na rua, passou um processo muito difícil. Eu nem tive tanto tempo de pensar sobre essa questão, né, desse abandono. Claro que uma vez ou outra me via na mente que eu era abandonada. Claro que uma vez ou outra eu falava, se a minha mãe biológica me tivesse abandonado, eu não estaria passando por essa situação, talvez eu estaria em outra situação. Mas eu também percebia, né, que Deus, ele faz tudo com propósito. E eu sempre pensei, se eu não tivesse sido adotada pelaquela mulher que me adotou, talvez essa mulher que me adotou estaria passando por essa situação sozinha. Eu pensava nisso às vezes, sabe? Então, eu foquei muito ali no que eu poderia fazer com aquela situação que me foi apresentada do que focar naquele momento no real problema, né? Mas, claro, havia sim um sentimento de abandono, né? Saber que alguém botou você no mundo, que alguém lhe deu a vida e aquela pessoa não é a sua mãe, né? Aquela pessoa que você tá hoje não é a sua mãe, aquela pessoa que te deu a vida, você não conhece, você não a viu, você não sabe quem é, você não sabia nem os motivos, porque eu não sabia os motivos. A minha mãe, que me adotou, quando a gente falou sobre isso, a única coisa que ela falou pra mim foi: a sua mãe não teve condições financeiras de cuidar de você e você tava doente, você podia morrer, e ela pegou e deu você pra mim, pra me cuidar de você. A única coisa que ela falava era isso. E algo muito marcante que ela falou pra mim também uma certa época foi que quando ela me viu sofrendo por esse abandono, que claro, eu cresci, eu fui adolescente, eu passei por processos, ela falou pra mim que mãe verdadeira não era a que paria, mas era a que cuidava. E eu acreditei nisso, né? Porque no final, o que importa é quem está com a gente. E para mim, o que importava naquele momento é quem estava comigo. E era a minha mãe adotiva, né? Naquele processo todo. E como eu contei para vocês, quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que o Senhor me pediu foi que Ele queria que eu perdoasse a minha mãe biológica. Ele falou comigo: eu quero que você perdoasse a mãe biológica. E ele falou exatamente assim: ainda que
pessoas fizeram escolhas que afetaram a sua vida. Ainda que pessoas escolheram não estar com você, escolheu te dar para outra pessoa, ainda que você passou por processos difíceis que mexeu muito com quem você é hoje, ainda assim, em meio a todo esse furacão, a toda essa tempestade, em meio a tudo que você está vivendo, eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei, eu nunca te deixarei. Eu sempre fui o seu Deus, eu sempre estarei com você. E por esse motivo, porque você sabe quem eu sou, porque você sabe que eu estive com você, porque você ouviu a minha voz, por esse motivo, né, de confiar em mim, eu preciso que você a perdoe, eu preciso que você procure ela e a perdoe. Como eu contei no meu testemunho, eu sempre bato nessa tecla, porque às vezes as pessoas falam, ela fala demais sobre o testemunho, ela fala demais sobre o mesmo assunto. Não, eu estou falando de uma forma específica sobre a minha mãe biológica e sobre o processo de perdão, né, e perdi o raciocínio, gente, meu Deus do céu. Mas ainda assim, né, que eu falo sobre... Ai, gente, eu perdi o raciocínio, meu Deus do céu. A gente, às vezes, eu não vou nem cortar essa parte, né, porque isso acontece, né. Sim, eu tava na parte de que a minha mãe biológica, o Senhor me pede pra perdoar minha mãe biológica, né, o Senhor me pediu isso. E eu falei com o Senhor, Deus, como é que eu vou perdoar essa mulher? Se eu nem sei quem ela é, se eu nem a encontro, né? E o Senhor falou, você sabe quem ela é. Você sabe quem ela é. Você já viu ela. E eu falei, meu Deus do céu, é mesmo, é verdade. Gente, a minha mãe biológica, ela me conhecia. Ainda que eu não conhecesse ela, ela me conhecia. Eu me lembro que quando eu tava mais ou menos com uns 16 anos, ela foi na minha casa me ver. Eu me lembro disso. Eu me lembro que eu tava no quarto. E a minha mãe, minha adotiva, me chamou, Paula, sua mãe tá aqui. Eu, hã? Tomei um susto, Paula, sua mãe tá aqui. Eu me lembro que eu saí, eu fiquei tão horrorizada, tão traumatizada com aquela cena, de eu nunca ter visto ela simplesmente aparecer na casa que eu morava, que eu nem me lembro do rosto dela, de ter olhado para ela, mas eu me lembro um pouco de uma semelhança, assim, bem parecida comigo. E quando eu comecei a trabalhar vendendo DVD na rua, eu me lembro que eu vi uma moça muito parecida com ela, que eu não sabia que era ela. Só que de um certo tempo pra cá, eu sempre vi alguém me observando e eu nunca queria olhar quem tava me observando. Sabe quando você tá em lugar e você percebe que tem alguém te olhando? Às vezes, eu acredito que ela tinha uma coisa pra fazer no centro, e ela passava no centro, e ela me via e me olhava. E por coincidência, eu tava olhando também pra algum lugar que ela estava me olhando. E meu olhar batia com o dela, mas eu desviava o olhar e eu nunca olhava. E eu nunca, não sabia como entrar, não sabia como falar, não sabia como chamar. Não tinha vontade naquela época de chamar, tinha medo, tinha vergonha, tristeza, era vários sentimentos misturados, sabe? E quando a minha mãe falava, sua mãe biológica quer te conhecer, sua mãe biológica quer te conhecer, eu falava que não, quando eu tava preparada, que não. Mas eu sabia que ela me via, que ela me enxergava, né? Isso foi logo quando eu comecei a trabalhar com DVD, né? Eu já tava com meu marido e tudo. E quando o Senhor me pediu para perdoar ela, para procurar e perdoar, eu peguei e falei com o Senhor, Deus, eu nem sei quem é essa pessoa. Tipo assim, dando um de João sem braço, como se eu não soubesse, né? Mas eu sabia no fundo, porque ela me observava, porque ela passava às vezes lá. Só que por coincidência eu não tinha mais a visto, ela tinha desaparecido mesmo, eu não via ela mais de forma alguma, já tinha bastante tempo que eu não a via. E o Senhor falou, você sabe quem é. E fique tranquilo, porque no momento certo, né, eu vou colocar você na frente dela. E como já tinha bastante tempo que a gente não se via, né? E como eu nunca falei com ela, como eu nunca olhei pra ela, sabe? Estar perto, olhar nos olhos, mesmo sabendo que ela passava às vezes lá e ficava me olhando, eu não... E pessoas já me falaram, passou uma mulher aqui e ficou te olhando, e eu imaginava que era ela, entendeu? Eu nunca tive esse relacionamento com ela, então eu não podia dizer aquela pessoa de ter olhado assim, sabe? De saber realmente quem era. E aí, quando o Senhor falou que ele ia, que quando, no momento certo, quando eu decidisse realmente perdoar, que o Senhor ele iria promover esse encontro, eu estava trabalhando, e aí uma pessoa me abordou, a pessoa comprou um filme na minha mão e falou pra mim, você é filha de Zélia, né? Aí eu falei, sou. Aí eu falei, por coincidência, eu queria muito conhecer ela. Aí a pessoa, você tem vontade de conhecer ela? Eu tenho um contato dela, eu sei onde ela mora, eu sou amiga dela. Eu falei, eu gostaria muito de conhecer. Ela então faz assim, me dá seu telefone, eu vou entrar em contato com ela, eu entro em contato com você, vou marcar. Acho que isso era uma quinta-feira, mais ou menos. E aí, essa pessoa entrou em contato comigo numa sexta e falou, eu consegui marcar com ela, eu vou te passar o endereço dela, vou te explicar aonde é, e qualquer coisa eu vou junto com você, e você vai conhecer sua mãe. Eu falei, tá bom.
De quinta a sábado, eu fiquei com meu coração gelado, sabe? Preocupada, suando frio, pensando a todo momento em relação a como seria, né? Como seria recebida. Porque, gente, quando a gente passa por um abandono, né? A gente pensa muito no outro. O que que fez o outro lhe abandonar? O que que fez o outro fazer aquilo? O que que as pessoas estavam pensando em relação àquilo? Será que a pessoa te ama? Será que a pessoa te deu porque não pôde te criar? Ou porque ela simplesmente não te quis? Passava várias perguntas na minha mente. E quando eu sabia que quando eu ia olhar para ela, todas essas perguntas iriam me confrontar. E eu não teria coragem de perguntar nada disso, sabe? Mas eu tinha plena convicção. Agora falando de forma muito séria. Eu estava fazendo aquilo porque o Senhor me pediu. Porque se você me perguntasse, Paula, você queria ir lá? Se eu não tivesse conhecido Jesus como Senhor e Salvador, né, se eu não tivesse o reconhecido como meu Deus, aceitado Ele verdadeiramente no meu coração, a palavra do Senhor diz que quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, nós nascemos de novo. Como esse nascimento não é um nascimento físico, né, claro, é um nascimento espiritual. E a palavra diz que a partir do momento que a gente nasce de novo, todas as coisas se fazem novas. O que significa? O Senhor, Ele apaga o nosso passado, né, e tudo se faz novo. Quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, Ele apagou o meu passado. A partir daquele momento que ele apagou o meu passado, ele apagou as mágoas do meu passado, né? Ele apagou os abandonos, os traumas, os medos, né? A falta de fé, ele apagou tudo aquilo. Então eu entendo que se eu não conhecesse Jesus, eu não teria perdoado. Por quê? Porque eu iria sempre viver com o meu ego massageado de que eu fui abandonada, eu sou coitadinha, a minha mãe não me quis, eu sou vítima, sempre serei vítima, ela não merece que eu olhe pra cara dela. Tipo assim, eu ia sempre estar nessa posição, entendeu? Não porque eu era uma pessoa ruim, mas porque quem sofre um abandono, quem passa por momentos de abandono, quem vive essa história, entende como é difícil, né? Eu falo pra vocês de forma muito simples hoje, de forma muito calma, porque eu superei, eu perdoei, eu tenho um relacionamento, mas foi muito difícil. E eu vivi muitas coisas difíceis no meu passado em relação a isso. Não tanto na infância, como eu falei. Na minha infância eu estava muito ocupada para sofrer, cuidando de uma pessoa na rua, morando na rua. Mas a minha adolescência, quando começa a vir os questionamentos, eu sofri por conta disso, sabe? Mas eu entendi que quando Jesus veio, ele entrou, quando ele me pediu isso, ainda que fosse um desafio, porque vem a vergonha, vem o medo, vem o sentimento de abandono, mas existia também aquela sensação de que eu não sou mais a mesma. Deus fez tudo novo, né? Eu sou filha dele, ele me amou primeiro, ele estava comigo independente. E acima de tudo vinha a obediência. Eu preciso obedecer ao meu Deus, né? Eu amo e ele me pediu algo. E o que eu não faria por alguém que deu a vida por mim? Né? Não tem nada que eu não poderia fazer por ele. Se ele disse que eu consigo, se ele colocou isso no meu coração, eu vou. Vou com medo, mas eu vou. E fui. Eu não contei pra minha mãe adotiva, né? Que eu ia na casa da minha mãe biológica. A gente morava junto na época, mas eu não me senti confortável pra contar. Eu não sabia como ela ia reagir. Ela sempre me apoiou muito em relação a isso. Procura a sua mãe, ela é sua mãe, é a sua mãe que quer te ver. Mas eu sempre ficava muito receosa em relação a isso. Quando eu decidi, eu não contei pra minha mãe. Eu só falei com meu esposo e a gente foi na casa da minha mãe biológica, da mulher que eu não conhecia. Nunca fui na casa dela, não sabia onde ela morava, não conhecia os filhos dela, que eu morri de vontade de conhecer os meus irmãos. Eu tinha muita expectativa nisso, eu não vou mentir pra vocês. Quando fala de irmãos, eu tinha muita expectativa. Meu sonho era ter uma irmã mulher. E eu sabia que eu tinha uma irmã. Não sabia a idade, sabia que eu tinha outro irmão também. E eu criei muita expectativa. E lá vou eu, me arrumei, falei com a minha mãe que eu ia sair, não falei pra onde eu ia e fui. Me lembro que foi no inverno, estava bastante frio. Estava aquele clima assim meio tenso no ar, porque o frio às vezes dá um sentimento de tristeza. Pelo menos eu, quando não conhecia Jesus, quando chovia, quando ficava triste, quando chovia ou quando o tempo fechava, ficava cinza, eu ficava um pouco triste. Tava aquele clima meio tenso e eu fui. Aí eu busquei essa moça, né, que a gente ia se encontrar e fomos. E aí chegou lá, né, eu não me lembro se ela me recebeu na porta ou se foi outra pessoa que me recebeu, mas eu acho que outra pessoa abriu a porta, acho que a minha irmã abriu a porta e eu simplesmente entrei pelaquela porta. Claro, eu cumprimentei as pessoas que estavam lá, né, entrei morrendo de vergonha, eu estava com muita vergonha e aí sentei no sofá e ela olhou pra mim e eu olhei pra ela, aí ela falou pra mim, entra, fica à vontade, tudo bem, eu falei, tudo bem. Eu falo assim na resenha com vocês, mas foi muito tenso mesmo, sabe? E aí eu entrei, e aí ela falou, vem aqui pra cozinha. A casa dela era bem pequena na época, assim, não era tão grande como é hoje. Ela vem aqui pra cozinha, eu fui pra cozinha junto com meu marido, né? O coração tu, 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 tu.
disparando. Parecia que o mundo tinha acabado e eu ia morrer de tão nervosa que eu estava. Fui pra cozinha, aí ela fez um café, fritou uma banana. Gente, eu amo banana frita. E aquele dia foi muito bom porque, assim, ela fez algo que eu gostava sem saber que eu gostava. E eu achei isso muito legal. Sentei, e aí a gente começou a conversar. E meu esposo, maravilhoso, começou a puxar a conversa com ela, não falando desse assunto específico do abandono, para quebrar o clima. A gente começou a falar sobre assuntos rotineiros, coisas da vida e tal, 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 tal. Aí a gente sentado na cozinha conversando, do nada ela começou a chorar. Eu não sei se ela vai se lembrar disso, eu acho que ela vai ver esse vídeo. Ela começou a chorar. E ela começou a chorar e começou, tipo assim, dizer que ela não queria ter me abandonado, que ela me deu porque ela não teve condições de me criar, que ela passou uma situação muito difícil, que foi um processo muito difícil e tal. E eu fiquei sentada na mesa só escutando o que ela tinha falado. Eu não mostrei nenhuma reação, assim, de chorar também, sabe? Mas ver ela daquela forma me fez entender que eu tinha feito a escolha certa, né? De que ela tinha me abandonado, tinha me deixado porque ela não teve opção. E que era possível eu começar um relacionamento com ela, né? Era possível eu começar a ter uma vida com ela, né? Eu não sabia como seria, mas era possível tudo isso. E a partir daquele momento a gente começou a estabelecer um relacionamento, né? A gente começou a se ver mais. Eu me lembro que eu tive meu primeiro aniversário com ela, né? A gente fez um bolinho na casa do meu irmão pra mim no ano seguinte, e ela participou. Eu me lembro que o primeiro presente que ela me deu foi uma sandália. Ela me levou na loja para comprar uma sandália, e foi muito bom viver tudo isso. Eu me lembro da minha irmã. Eu fiquei assim tão feliz com a minha irmã, sabe? Meu Deus do céu. Vou falar de forma verdadeira para vocês, sabe? Eu fiquei com tanto mais expectativa de conhecer a minha irmã naquela época do que a minha própria mãe, porque eu sonhava muito em ter uma irmã, ainda que eu sabia que o Senhor tinha me pedido, mas eu fiquei muito animada quando eu conheci minha irmã, fiquei muito feliz, porque a gente estava juntas, a gente começou a compartilhar coisas, eu ia pra casa dela, dormia lá, ela dormia na minha casa, e a gente foi se conhecendo, e foi tudo muito bom. Só que chegou um momento desse caminho que a gente se perdeu. Eu não sei exatamente falar pra vocês como isso aconteceu, né? Mas a gente acabou se afastando. Por algum tempo a gente acabou se afastando. E hoje, falando assim, né? Eu entendo que naquela época, a minha mãe biológica, ela queria que eu tratasse ela como mãe. Só que é uma situação muito difícil, porque a pessoa que me criou é a pessoa que eu considerava como mãe, não que eu não a considerava como mãe, a que me deu a vida. Só que um vínculo afetivo que eu tinha maior era com a minha mãe que me criou, né? De chamar de mãe, de ter sido filha desde pequena, do processo de cuidar, de estar perto, de ter passado tantos momentos difíceis que a minha mãe passou. E acabou que estabeleceu um vínculo muito importante entre a gente. E quando aconteceu isso, eu não consegui tratar a minha mãe biológica como mãe, sabe? Eu tratava como uma amiga, eu tinha um respeito, eu queria estar perto, eu queria conhecer ela. E acredito que ela também queria me conhecer. Mas foi como se eu ficasse esperando um tratamento diferenciado por ter sido abandonada, e ela ficava esperando um tratamento diferenciado por ter me dado a vida e ter me colocado no mundo, que isso é uma coisa muito séria. Ela é minha mãe de sangue. Eu esperei dela, ela esperou de mim, e nós nos afastamos, porque nem eu fiz a minha parte como filha que deveria fazer, né? Eu não peço para as pessoas fazerem isso, sabe? Porque é melhor muitas vezes você ser verdadeiro com o outro, dos seus sentimentos, do que você fingir algo que você não é. Só que naquele tempo, né, foi o meu processo de começar a caminhar com Cristo. Eu não tinha maturidade para entender, sabe? Ainda que eu fiz o que o Senhor me mandou fazer, e foi muito bom, e rompeu algo muito grande na minha vida, como eu contei no meu testemunho, que é como se o céu tivesse aberto para mim, literalmente, quando eu decidi perdoar a minha mãe. Mas, no fundo, a gente se perde nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E eu me coloquei em um lugar, tipo assim, eu fui abandonada, eu preciso ser conquistada. Ela me abandonou, agora ela vai ter que vir atrás de mim, entendeu? Claro que eu não pensava isso, né? E jamais falei isso pra ela, jamais mostrei esse tipo de atitude. Mas a minha atitude mostrava tipo isso, né? Eu fui abandonada e eu não preciso fazer mais nada. E aquele que me abandonou precisa fazer.
E como eu falei, eu esperava algo dela, ela esperava algo de mim e ninguém fazia a parte que deveria fazer, né? Eu não tinha essa maturidade ainda, que estava já caminhando com o Senhor, mas eu não tinha esse entendimento e a gente se afastou. Houve algumas coisas que acabou a gente se afastando de forma mais específica, eu não me lembro muito bem o que foi, mas acredito que todo motivo foi por isso, por querer algo dela, ela querer algo de mim, eu não saber como dar, nem ela saber como dar e a gente ficar um esperando pela outra. Há esse tipo de sentimento, sabe? Num relacionamento, quando não é 100% curado. Ainda que houve uma aproximação de um perdão, não houve uma intimidade. A palavra do Senhor diz que para conhecermos Ele, a gente precisa ser íntimos dele. Não é dizer, eu conheço Jesus, eu aceitei Jesus, eu não frequentar uma igreja, eu não orar, eu não procurar. A intimidade, em qualquer aspecto da nossa vida, sempre vai vir com um relacionamento. A gente precisa se relacionar, né? Então, assim, eu perdoei a minha mãe, eu convivia com ela de vez em quando, mas eu não tinha aquela intimidade de me relacionar, de todo aquele entendimento, eu sou íntimo, eu sou filha, eu não tinha esse entendimento, né? E a gente se afastou e no meio dessas idas e voltas, às vezes a gente estava perto, às vezes a gente estava longe, às vezes acontecia alguma coisa, às vezes ela ficava chateada. A minha irmã, né, que eu falei pra vocês que eu fiquei muito empolgada, ela se machucou muito. Por quê? Porque a minha mãe biológica, talvez por não receber o que ela queria receber de mim, né, ela me cobrava, ela não me cobrava, ela falou, quando é que você vai me chamar de mãe? E eu não conseguia chamar de mãe. E eu acho que isso foi frustrando ela, sabe? Algumas coisas foram frustrando ela. E a minha irmã, ela ficava no meio de tudo isso. Ela não ficava tanto do meu lado, porque eu era uma pessoa distante, a gente não cresceu junto, ainda que a gente se gostava, a gente tinha uma amizade. E a minha mãe, ela acabava, querendo ou não, expondo emoções na frente da minha irmã, ou na frente do meu irmão, que eu não estava, que não era a minha casa, não era a minha família, né? Assim, eu não morava com eles. E ela acabava expondo as emoções dela, ela sofria com isso, e a minha irmã via ela sofrendo e não ficava feliz. E eu acabei me afastando também da minha irmã. Aí eu me lembro que a gente se afastou durante um tempo, né? E aí o Senhor falou comigo que queria que eu não desistisse delas. Queria que eu procurasse elas novamente para que a gente tivesse essa reconciliação e que Ele tinha me chamado lá com um propósito, Ele queria que eu voltasse, né? E aí eu me lembro que eu mandei um recado para elas, né, pedindo desculpa por ter sumido e que eu queria muito estar perto, que eu queria muito esse relacionamento e tal. E tudo bem, voltamos novamente. E eu me lembro que eu estava grávida, eu tive um filho, elas participaram da vida do meu filho, elas vieram aqui na minha casa e a gente teve esse contato de estar perto. Mas, como eu te falei, eu não conseguia dar, ela não conseguia me dar, eu não conseguia entender, ela falava, eu não entendia e a gente não conseguiu manter esse relacionamento. E mais uma vez, de forma super instantânea, assim, ela desapareceu. Ela é minha irmã e o meu irmão e todo mundo, e eu não tive mais contato com ninguém. Quando eu vi que eles não me procuraram, eu também não os procurei. E falei. E não tinha nenhum desejo no meu coração em relação a como é que fala? A mágoa, né? Mas eu falei, se a pessoa quiser ficar perto de mim, ela me procura. Então, se eles sabem onde eu moro, sabem onde eu trabalho, e eu não vou procurar. Foi isso que eu pensei. E segui minha vida, segui literalmente a minha vida. E aí eu entrei no Centenamento Bíblico Rema nesse mesmo tempo, comecei a fazer essa escola. Gente, toda vez que eu ia no culto, na minha igreja, o pastor falava de perdão, quem via no meu coração a minha mãe. E eu não entendi, eu falei, Deus, mas eu a perdoei. Não preciso perdoar de novo, só a perdoei porque eu deveria perdoar de novo, eu já perdoei. Vinha outro culto de oração, outro culto de domingo, congressos que eu participava e falavam de perdão, 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 perdão. E vinha duas pessoas no meu coração. Meu pai, né, que eu não tinha nenhum relacionamento com ele porque ele me abandonou. Eu não tinha mais de 15 anos sem ver, e a minha mãe biológica. E eu não entendia. E meu pastor sempre fala, não com essas palavras, mas ele sempre diz assim, que quando você ouve uma palavra e aquela palavra fala com o seu coração, testifica dentro de você, é porque tem alguma coisa na sua vida para ser resolvida. E eu tinha essa questão da minha mãe para ser resolvida, né? E aí, eu participando de congressos, ouvindo o Senhor falar que queria que eu perdoasse. Aí passou mais ou menos um ano de tudo isso, eu fiz o rema.
E o Rema foi maravilhoso, mudou minha vida. Eu recebi uma palavra, eu tive formaturas. Eu e meu esposo fez 12 anos de casado. Meu filho começou a crescer, teve aniversários. E a minha mãe, a minha família, as minhas irmãs, nenhuma delas participaram desses momentos. Ninguém participou, sabe? A gente não teve nenhum desses contatos. Eu entendia, né, que não era saudável a gente não ter esse relacionamento, que eu precisava ter esse relacionamento, até porque ela me deu a vida, né? E aí um dia, gente, eu fui confrontada pelo Senhor, né? O Senhor me confronta, Ele me ama, Ele diz que me ama, Ele diz que eu sou importante, Ele diz que me gerou, mas Ele me confronta, Ele fala comigo quando eu estou errada. E eu sei quando Ele fala comigo. E eu quis gravar um testemunho, né, contando a minha história no YouTube. Eu recebi uma palavra do meu pastor que a minha história é alcançar muitas vidas, e eu sabia disso, né, que o Senhor tinha feito algo tremendo em minha vida. E que ia alcançar muitas vidas, e eu ficava falando, Deus, como é que a minha história vai alcançar vidas? Como vai alcançar vidas? Né? O que eu vou fazer para essa história alcançar vidas? E aí um dia eu tive uma inclinação mesmo do Espírito para gravar um testemunho. E foi muito desafiador, né? Eu vou falar depois sobre essa questão do canal em si. Eu vou fazer um vídeo específico do canal. Como surgiu o canal, né? Eu não sei se vocês perceberam. Nós estamos com um cenário diferente, né? A placa aqui com o nome Geração Anônima. Não sei se vocês vão perceber aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha que placa linda com o nome do meu canal, né? Eu vou falar especificamente como foi que surgiu o meu canal, né? De forma específica. Mas quando eu gravei o vídeo do YouTube, foi muito desafiador pra mim falar. Porque eu não sabia falar. Né? Eu tinha vergonha de falar, não me sentia capacitada a falar, e o que foi pior naquele tempo foi porque eu não sabia mexer em rede social, não sabia editar vídeo. O primeiro vídeo que eu botei, eu acho que mostra eu sentando e levantando da cadeira. Eu falei algumas coisas talvez erradas e eu não pude corrigir porque eu não sabia mexer, e aquilo me frustrou muito, sabe? E eu falei, eu vou fazer, pai. Mas quando eu decidi fazer, não foi só eu sentei e fui falar, né? Eu sabia que o que eu estava fazendo não era algo só natural, era algo espiritual, que eu precisava orar, buscar o Senhor, ter um momento de entrega mesmo, de entender como essa história impacta outras vidas. Eu comecei a orar, comecei a interceder, comecei a me preparar espiritualmente. E nesse mesmo lugar eu sentei, né? Coloquei um celular e gravei o meu testemunho. E contei tudo que Deus tinha feito, contei a parte que o Senhor tinha pedido para me perdoar, minha mãe biológica, que eu a procurei, que eu a perdoei, e tudo maravilhoso. Só que quando eu terminei o vídeo, eu tava muito cansada, porque assim, gente, antes de sermos gerados, já existia os princípios sobrenaturais, as leis sobrenaturais, né? Nós não somos, como eu sempre falo, nós não somos um corpo e que temos uma alma e um espírito, nós somos espírito. Antes de tudo, o nosso espírito foi gerado. Então, muitas vezes, nós precisamos entender a parte espiritual. Quando eu gravei o vídeo, quando eu terminei, eu estava muito cansada. Parece que eu tinha trabalhado o dia todo. Muito cansada mesmo, sabe? Um peso muito grande. Porque eu tinha feito algo que eu sabia que impactar e ia transformar vidas. Eu tinha essa plena convicção. Quando eu terminei de gravar o vídeo, eu sentei no sofá e eu escolhi a minha cabeça para eu descansar. E eu fechei os olhos por um tempo. E eu, tipo assim, tirei um cochilo, mais ou menos uns 5 minutinhos. Aí eu assustei. Quando eu assustei, eu peguei o vídeo pra olhar como estava. A gente tem a mania de gravar e ver como é que ficou, né? A gente quer saber o resultado. Quando eu peguei esse vídeo pra gravar, o Senhor falou comigo. Que lindo, parabéns, você foi ótima. Que história linda que você contou. Eu só vou te fazer uma pergunta. Tudo que você disse aí é verdade? Tudo que você falou é verdade? Se um dia eu colocar você em um lugar para você contar o seu testemunho e eu pedir para que você afirme que tudo que você disse é verdade, você vai ter plena convicção de que tudo é verdadeiro? E ele falou de forma específica, e se um dia eu colocar a sua mãe, colocar você para ministrar minha palavra, e eu pedir para você chamar a sua mãe e apresentar a sua mãe, ela vai estar do seu lado? Aonde está a sua mãe? Cadê a sua mãe? Tudo isso realmente é verdade? Meu Deus do céu. O Senhor me confrontou de uma forma que Ele nunca tinha feito naquele dia. E eu tinha certeza que foi Ele. Eu tinha certeza absoluta. E diante disso, né, isso foi muito sério, muito, muito, muito sério. Diante disso, a ficha caiu. Sabe quando a ficha cai e você entende que você não está fazendo algo simples, que você entende o peso no testemunho, que você entende quando você abre a sua boca para falar algo, que existe um peso sobre aquilo que você fala e que você precisa transparecer não só a verdade, mas viver
a verdade, independente de qualquer situação. E eu tive essa sensação de que eu precisava, né, antes de postar esse vídeo, resolver essa situação. Porque eu não poderia, de forma alguma, contar um testemunho e colocar o nome de Deus, ainda mentir. Já pensou? Eu não alcançar nenhuma vida, eu tenho certeza que você nem estaria vendo esse vídeo só pelo simples fato de eu ter feito algo, falado algo que eu não vivi, né? E naquele momento, aquele confronto do Senhor, eu decidi, eu falei, eu vou procurar minha mãe, pai, eu vou procurar minha mãe e eu vou resolver essa situação. Antes de eu colocar esse vídeo na internet, eu tenho certeza, eu preciso ter plena convicção que tudo que está falado aqui é a verdade. E eu não vou alcançar nenhuma vida, eu não vou ter propriedade, autoridade para falar de algo aqui que eu não vivi. E isso vai ser resolvido e é hoje. Falei com o Senhor e é hoje que isso vai... E aí, o que eu fiz depois que eu falei com o Senhor que eu ia resolver, né? Eu comecei a refletir em relação a isso. E eu tive um direcionamento de procurar uma pessoa. Gente, todo mundo precisa de alguém. Ninguém vai caminhar sozinho, né? Mas claro, quando algumas situações acontecerem na sua vida, né, principalmente coisas do Senhor, a gente precisa procurar pessoas do Senhor para nos dar um direcionamento, para nos dar instruções, para falar com a gente, né, para nos guiar em relação àquilo. Eu sabia que eu precisava fazer, eu não sabia como ia fazer e eu precisava entender como é que eu iria fazer. E o Senhor me deu um direcionamento de procurar uma pessoa. Uma pessoa que não fazia nem parte da minha igreja, né? Não era da minha igreja, não eram os meus pastores, era uma amiga que era de outra igreja e que era uma mulher de Deus que eu respeitava muito, foi uma pessoa que me ajudou em alguns processos que eu vivi no meu passado. E eu liguei para ela, mandei um recado, né, explicando a situação, falei que eu estava fazendo um vídeo, que o Senhor tinha me confrontado, falando em relação à minha mãe. Ela só falou assim, Paula, eu vou te mandar um vídeo. Eu estava em um culto ontem, esse culto foi gravado e eu vou te mandar esse vídeo. Só falou isso. Eu não preciso te falar mais nada. Eu peguei, naquele mesmo dia, peguei o vídeo, entrei no meu quarto, sentei e fui assistir. Esse vídeo eu vou procurar depois, eu queria muito que vocês assistissem, é muito, muito forte. Era uma moça que contava sobre o processo de perdão que ela viveu com o pai dela. E a história era igual à minha história. Ela achou que tinha perdoado o pai, só que ela se afastou do pai, ela não tinha mais um relacionamento com o pai. E era como se ela tivesse contado a minha história, só que no caso dela era o pai e não a mãe. O pai que abandonou ela quando era pequena e tudo. E o Senhor ministrou muito no meu coração aquele dia. O Senhor falou de forma tão poderosa comigo aquele dia, sabe? De que era isso que Ele queria de mim. E ouvindo aquele vídeo, às vezes a gente senta para ouvir algo, para assistir algo, a gente não tem noção de que o que a gente está fazendo é algo espiritual. Quando uma pessoa, ela tá ministrando numa igreja, ainda que tá ao vivo, ou aquele vídeo tá gravado, mas palavras foram liberadas no reino espiritual, aquela pessoa, ela estudou, ela se dedicou, ela orou, ela tá fazendo algo intencional para abençoar outra pessoa. Quando eu assisti aquele vídeo daquela pessoa, ainda que fosse um vídeo gravado, ainda que eu não estivesse naquele lugar, uma unção foi transferida da vida daquela mulher que estava contando aquela história para a minha vida e veio um entendimento do céu de que eu precisava perdoar minha mãe e que eu não a tinha perdoado. É tanto e quando eu vi aquele testemunho, houve aquele momento de clamor que tem no culto depois da palavra, eu recebi algo do Senhor, sabe? Eu entendi, Deus, eu preciso perdoá-la. Deus, eu nunca perdoei. Porque perdoar, ele não é simplesmente uma ação de dizer, eu perdoo. Perdão é relacionamento, eu precisava me relacionar com ela. Perdão é abraço, perdão é estar perto, tudo bem. Vai existir situações nas nossas vidas, pessoas que a gente vai ter que perdoar, mas não vai conviver. Mas existem situações que a gente precisa conviver, e nesse caso a minha mãe, eu precisava conviver com ela, né? E eu precisava ter um relacionamento com ela, né? E aquilo foi muito forte que o Senhor falou comigo e também a instrução de que eu precisava procurá-la novamente. Eu falei, e eu pensei, meu Deus, eu contei nos dedos 3 vezes. Eu procurei ela a primeira vez, procurei a segunda quando a gente se afastou e vai lá eu de novo procurar ela. 3 vezes. E eu falei, Deus, essa vai ser a última vez. Sabe por quê, Pai? Porque eu já perdoei. Porque eu não permito jamais que ninguém fique entre mim e ela. E aquele dia eu senti, sabe, uma graça, um amor, uma paz entrando no meu coração de que eu quero que você a ame. Eu preciso que você a ame. E eu me lembro que o Senhor falou comigo de forma específica. Eu coloquei algo dentro do seu coração. Eu te curei de tantas coisas. O meu amor foi derramado dentro do seu coração, não só para estar aí, mas para amar aqueles que não me conhecem. E ele falou comigo, eu quero que sua mãe
Ela me conhece através da sua vida. Você é um espelho aonde você passar. Você é meu testemunho aonde você estiver. E se você é o meu testemunho, você tem que fazer o que eu faria. Você tem que andar como eu andaria. As suas atitudes têm que ser as mesmas atitudes que eu teria. Eu preciso que você apresente a sua mãe para mim. Que ela me conheça através da sua vida. Você precisa ser testemunha viva de quem eu sou. E as suas atitudes vão dizer sobre isso. Mas eu não quero só atitudes, eu quero amor. E por isso eu estou derramando amor dentro do seu coração. Você vai amar ela como eu a amo. Você não vai mais olhar ela como os atos que ela cometeu. Você não vai ver ela mais com seus olhos naturais. Você não vai ver ela mais como uma pessoa que te abandonou. Você vai ver ela como filha. Ela é minha filha e eu a amo. E eu quero que você a ame. Eu posso contar com você para isso? Você pode fazer isso? E eu falei, eu posso, pai, eu vou amar como o Senhor a ama. Eu vou apresentar você para ela. E a partir daquele dia, todo o sentimento de falta de perdão, de inferioridade, de mágoa saiu do meu coração. Ah, como Deus é bom, como Ele é maravilhoso, como só Ele pode tirar esse sentimento do nosso coração. Mas porque eu decidi que a coisa mais importante para mim, ainda querendo ser eu, ainda com vontades, ainda com carne gritando, dizendo, você é muito boa, você vai atrás dos outros, ainda com o meu eu querendo dizer que eu era muito boa para procurar alguém de novo pela terceira vez, eu entendi, né, que o mais importante era agradar ao meu Senhor. Era ser obediente ao meu Deus. E Ele sabe, ainda que eu fale para vocês, talvez vocês não acreditem, mas Ele sabe que eu fiz mais uma vez e faria mais 10, porque Ele me pediu. E eu fui. Eu terminei de orar aquele dia, eu chorei. E aí eu mandei um recado para ela no WhatsApp. Falei para ela que eu queria muito ver ela e que eu estaria lá perto da casa dela, na casa da minha mãe adotiva, e que eu queria encontrar ela. E ela não hesitou. Na hora ela falou que ela iria. Eu lembro que ela chegou, entrou. Ela é uma mulher muito generosa, né? Assim como meu filho, ela ama muito presentear meu filho. É o neto dela, é o único neto que ela tem. Ela sempre traz muita coisa, né? Ela dá presente, ela dá dinheiro, ela dá chocolate. Eu me lembro que ela chegou, ela trouxe um valor pro meu filho, deu pra ele, ela perguntou como eu estava. E foi muito bom, sabe? Foi muito bom esse contato. E logo depois a minha mãe, né? A minha mãe adotiva, né? Que é minha mãe, que as duas são minhas mães, ela chegou, e a gente conversou, foi muito bom, né? E eu já olhei para ela de uma forma diferente. Eu não olhei mais aquela mulher que um dia me deixou, mas eu vi ela como uma filha de Deus e com olhos de amor. Eu olhei para ela como se eu olharia para ela, né? Olhando com olhos de amor. Claro que eu não sou perfeita, claro que eu não faço o meu melhor todos os dias, claro que eu poderia fazer coisas muito melhores por ela e eu estou prosseguindo e andando para isso, mas para mim foi um passo muito grande. E eu me lembro, naquele dia a gente tirou uma foto, eu pedi pra que a gente tirasse uma foto, né? Eu vou ver se eu consigo botar aqui pra vocês, aqui no cantinho. Gente, eu tô ainda aprendendo, é um desafio pra mim, sabe? Porque eu não sei mexer em programas pra editar, eu não sei botar foto nem música, mas eu tô tentando, eu vou conseguir, eu quero conseguir, eu sei que eu vou conseguir. E eu tirei essa foto, né? Foi muito importante para registrar aquele momento. E a partir daquele dia, nunca mais eu me separei. Nunca mais. Claro, eu não tô lá todos os dias, né? Mas a gente se vê, a gente se respeita, a gente se ama. A gente tá junta, né? E isso é muito importante. E eu a amo. Ela sabe disso, né? Ainda que eu não expresse da maneira que eu deveria expressar, ainda que eu não estou tão perto como eu deveria estar, ainda com as minhas limitações, né? Ainda não amar talvez como uma filha que foi criada perto dela, mas eu a amo e isso é importante. Eu não amo com o meu amor, porque o meu amor ele é falho. O meu amor ele é falho, o meu amor ele sempre vai olhar os defeitos, mas eu amo com o amor de Deus. Eu amo ela como o Senhor ama. Eu amo a minha irmã, eu amo o meu irmão, eu oro por eles, eu gosto de estar com ele, eu gosto de ir pra casa deles. É muito bom, sabe? É muito bom tudo isso. E ela é uma mulher incrível. Ela é maravilhosa. E elas parecem muito comigo, né? Nós somos muito parecidas. Vou botar uma foto aqui também dela se eu conseguir. Nós somos muito parecidas. E eu gosto de estar com ela, gosto de estar na casa dela, gosto de ir pra lá. Eu sou muito mimada, eu sou muito servida. Gente, eu sou muito privilegiada. Eu tenho 2 mães, né? Meu filho tem 3 avós. Eu tenho 3 irmãos, né? 2 da parte da minha mãe biológica.
Um da parte da minha mãe adotiva e tenho mais 2 irmãos da parte do meu pai, né? Eu me sinto muito amada, sabe? Eu me sinto muito amada, muito mimada, muito cuidada. E pra fechar, né, tudo isso que eu quero falar com vocês, a coisa mais importante que aconteceu entre mim e a minha família foi que desse ano 2022, teve um culto de mulheres na minha igreja e a minha irmã estava passando por um processo, né, um processo de uma doença, enfrentando uma doença. E outra coisa que eu queria falar que eu acabei pulando. Quando eu procurei a minha mãe para se reconciliar, como eu acabei de contar para vocês que ela foi lá e a gente se reconciliou, a minha irmã não estava junto. A minha mãe, ela decidiu me perdoar e viver aquela história novamente. A minha irmã, ela já ficou um pouco chateada comigo. Eu não tive contato com ela nesse primeiro momento, né? E eu não sabia que ela estava chateada comigo, né? Eu sabia que eu nunca mais tinha visto e ela estava passando por uma situação difícil em relação à doença, né? Ela estava enfrentando algo complicado e aquilo mexia muito comigo. Eu queria muito estar perto dela, orar por ela, estar com ela, mas eu não estava. E quando eu perdoei a minha mãe, eu achei que seria essa possibilidade de a gente se encontrar. E eu fui várias vezes na casa da minha mãe depois dessa última reconciliação. E a minha irmã nunca estava. E ela não gosta de sair, mas ela nunca estava. E a partir de um tempo eu comecei a perceber que propositavelmente ela saía para não me encontrar. E foi outra fase da minha vida. Gente, eu tenho que fazer outro vídeo contando sobre o meu perdão com a minha irmã, né? Porque todos nós tivemos que nos perdoar e nos reconciliar, mas dentro de tudo isso, né, existe um processo de Deus, sabe? Deus faz algo, Deus nos ensina algo, Deus nos mostra algo, isso é incrível. Mas eu vou contar sobre isso de forma específica com a minha irmã, eu preciso falar sobre isso, né? Esse canal hoje, né, está acontecendo dessa maneira que vocês estão vendo por causa da minha irmã, né? Eu quero falar sobre tudo que ela fez, sobre o nosso perdão gerou algo espiritual. Ela fez um desenho profético para mim, esse desenho marcou a minha vida, e não só a minha vida, como a vida dela. E eu vou falar sobre isso, mas agora eu quero dizer que depois da nossa reconciliação, depois de um tempo, eu convidei a minha mãe e a minha irmã pra gente ir na igreja, tá tendo um culto de mulheres, né? E eu tinha certeza que a coisa mais importante que eu poderia fazer pela minha família, pelas minha mãe, pelo meu pai, qualquer pessoa, era apresentar Jesus. O meu foco sempre vai ser apresentar Jesus para as pessoas. Eu preciso viver para isso, sabe? Conhecer Jesus e fazer ele conhecido. E eu chamei a minha irmã para ir pro culto, junto com a minha mãe, um culto de mulheres. Quando eu saí de casa, o Senhor falou, me deu um direcionamento específico. Eu tinha 2 correntinhas com o nome Jesus. E o Senhor falou, leve as 2, porque eu tenho algo para fazer nessa noite, na vida da sua mãe e da sua irmã. Eu não sabia o que era, né? Mas eu levei as 2 voltas no bolso, coloquei uma em cada bolsa e fui pro culto. O culto foi uma bênção, a palavra foi maravilhosa. Naquele dia eu orei pela minha mãe, a primeira vez que eu orei por ela foi naquele dia no culto. E orei pela minha irmã também, isso foi muito bom. Maravilhoso, meu Deus, como Deus é incrível. Como Deus é incrível. E naquele dia foi feito o apelo de quem queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu tinha um pensamento de que a minha irmã tinha muito desejo de fazer isso. Ela sempre falava muito de Jesus, a gente conversava sobre Jesus. Eu ia pra casa dela, a gente ficava horas sentada na mesa falando sobre Jesus, o que Jesus fez, quem ele é, sobre a aliança que a gente tem que ter com ele. Ela tinha esse desejo no coração dela. Mas eu nunca imaginei que a minha mãe também tinha esse desejo. E aí foi feito o apelo perguntando quem queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E naquele dia, a minha mãe e a minha irmã fez uma aliança com Cristo. Meu Deus do céu, foi um dia impactante. Mas sabe quando você não dorme de tão feliz? Eu fiquei impactada demais. No momento que a pessoa fez o apelo, mandou segurarem as mãos. Eu estava no meio da minha mãe e da minha irmã e segurei na mão das 2. E elas 2 fizeram um apelo, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. E eu estava junto com elas, segurando a mão delas. E depois, claro, ela foi lá na frente e tudo, recebeu oração. Mas aquilo foi muito marcante para mim. Meu Deus, como Deus é bom. Como Deus me surpreendeu naquele dia. Como eu fiquei tão impactada. E quando eu olho para trás, eu penso, Deus, se eu não tivesse ouvido a sua instrução, se eu não tivesse ouvido aquela repreensão, se eu não tivesse ido atrás da minha mãe mais uma vez, eu não teria apresentado Jesus para minha mãe e nem para minha irmã. As 2 nasceram de novo. As 2 são criaturas. Ainda que a aparência física é a mesma, ainda que talvez as circunstâncias pareçam ser a mesma, algo mudou, elas nasceram, o passado foi apagado, as mágoas, o rancor, a falta de perdão,
tudo foi apagado, o Senhor escreveu uma nova história. E elas estão vivendo essa nova história. Claro que existe um processo. A minha irmã já tá vivendo. A minha irmã tá bombando na rede social. Minha irmã é uma artista, desenha muito bem, sabe? Deus direcionou ela para fazer desenhos com propósito de pessoas que perderam pessoas e que não tinha foto dessas pessoas que ela perderam. E minha irmã, ela faz esse desenho de uma forma profética, linda, maravilhosa. A arte do canal foi feita pela minha irmã, sabe? Então tem um propósito em tudo. Deus tem um propósito em tudo. E quando Deus une vidas, famílias, é para estabelecer algo, é para fazer algo, é para trazer cura, milagre e para cooperar para o nosso propósito. E Deus fez isso com a minha vida, sabe? Gente, eu vou fazer um vídeo falando da minha irmã, eu preciso falar dela para vocês, sabe? Mas é isso, é sobre isso. É sobre ouvir a voz do Senhor, é sobre obedecer à voz do Senhor e sobre quebrar essas cadeias, esses laços, esses muros que nos afastam das pessoas que a gente ama. Eu falo com vocês com plena convicção, é possível perdoar, é possível esquecer, é possível ver as coisas sendo restauradas, ter uma vida, ter um relacionamento, é possível, sabe por quê? Porque Deus é bom, porque Ele é perfeito, porque Ele está conosco, porque o Senhor fala, quando somos fracos, aí nós somos fortes, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E quando eu estava fraca, quando eu não sabia o que fazer, o Senhor veio e fez. E quando tudo ficou perfeito, naquele dia, né, que eu liguei pra minha mãe, que eu encontrei com ela, que eu me reconciliei com ela, foi num sábado, eu lembro como se fosse hoje. Eu gravei o vídeo na sexta-feira, no sábado eu encontrei com ela e no domingo, eu coloquei o vídeo na internet. Quando eu coloquei o vídeo na internet, o Senhor falou pra mim de uma forma específica que não era pra mim compartilhar esse vídeo com ninguém, que Ele queria fazer algo na vida das pessoas, o vídeo do meu testemunho. Vou deixar aqui, né, embaixo para que vocês assistam, quem não assistiu. E o Senhor falou comigo que Ele queria fazer algo, que não era pra mim compartilhar, eu não compartilhei. Depois de um ano o Senhor fez algo, né, pessoas foram alcançadas, mas tudo isso só aconteceu porque eu ouvi a direção do Senhor, eu obedeci, eu esperei esse processo e o Senhor fez. E eu tenho certeza que se eu não tivesse procurado a minha mãe, se eu não tivesse perdoado a minha mãe, sabe? Eu tenho certeza que a minha vida não ia alcançar nenhuma vida. Porque a cura, ela só pode vir de alguém que viveu aquilo. Eu não tenho propriedade para dizer para vocês sobre um assunto se eu não vivi aquele assunto. Eu não posso falar, gente, perdoe, é possível buscar o Senhor, é possível você perdoar, é possível você se curar. Eu não posso falar sobre algo que eu não vivi, mas a partir do momento que eu acertei isso com o Senhor, espiritualmente, quando eu fiz o que Ele me pediu, foi liberada a unção para que liberasse sobre a vida de pessoas que iriam assistir esse vídeo, iria ter essa inclinação e esse entendimento que é possível perdoar. E Deus é muito bom. E foi muito importante fazer esse vídeo. Eu queria muito ter feito esse vídeo antes, mas eu sei que tem um tempo estabelecido para todas as coisas. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Deus abençoe a sua vida. Gente, compartilha esse vídeo com pessoas que ou são adotivas ou que não têm um relacionamento com os pais adotivos. Compartilhe esse vídeo, eu tenho certeza que vai abençoar vidas. Deus abençoe a sua vida. E também me siga nas redes sociais. Deus abençoe. Um beijo. Tchau, tchau.